Pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, antes da gente começar aqui com o conteúdo, primeiramente eu quero pedir perdão para vocês, que têm me acompanhado aqui nesses últimos meses aqui no YouTube, no Facebook. Infelizmente, irmãos, devido a alguns processos, eu acabei ficando um tempinho aí sem postar conteúdo para vocês, mas eu acredito que a partir de agora as coisas vão voltar ao normal, se Deus quiser. Amém, meus irmãos? Mas desde já eu peço perdão para vocês, devido a acho que mais ou menos um mês que eu estou sem postar conteúdo aqui para vocês, mas a partir de agora, em nome de Jesus, eu creio que a frequência dos vídeos vai voltar ao normal, tá bom? Bom, meus irmãos, um dos assuntos que mais está sendo falado ultimamente, infelizmente dizendo isso, irmãos, é a questão da Turquia e da Síria, irmãos, o terremoto que aconteceu, onde infelizmente, irmãos, até onde eu tinha olhado, mais de 11 mil pessoas tinham perdido, as suas vidas, e é realmente, irmãos, um número impressionante, é realmente uma tragédia, uma catástrofe, irmãos, é uma coisa muito forte, muito terrível, e para nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos os textos, da palavra de Deus, sabemos, irmãos, que sim, isso é um cumprimento da palavra do Senhor, eu vou ler aqui um pouquinho, uns textos aqui com os irmãos, lá em Mateus capítulo 24, e nós vamos ver, irmãos, como que é impressionante como a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada dia diante dos nossos olhos, e principalmente em Mateus capítulo 24, esse texto de Mateus 24, que fala sobre o fim dos tempos, irmãos, realmente a cada dia está ficando mais intenso, mais forte, e nós, irmãos, temos que sim, olhar tudo isso que está acontecendo de uma forma espiritual, para que nós possamos entender o chamado de Deus para cada um de nós, nos alertando que está muito próximo à vinda do nosso Senhor Jesus, E antes, irmãos, de pedir inscrição, like, uma coisa que eu quero pedir muito para os irmãos, para vocês que me acompanham, já há algum tempo, vocês que gostam dos conteúdos que eu tenho feito aqui no YouTube, no Facebook, para que os irmãos estejam sempre orando por mim. Não esqueçam de lembrar de mim nas suas orações, da minha casa, da minha família, pois é muito importante, irmãos, porque a gente que está sempre aqui se posicionando, de certa forma, pregando o evangelho, nesse campo missionário que é a internet, nós passamos, por batalhas espirituais, de certa forma até diferenciadas, irmãos, e é importante que nós venhamos ter, a cobertura espiritual de todos os irmãos. Então eu peço para que você esteja sempre orando por mim. Amém? Então vamos ler aqui na palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 24, apenas 3 versículos que nós vamos ler, vai ser bem rapidinho esse vídeo, mas que eu acho que é de extrema relevância para nós nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. E os irmãos vão ver como a palavra de Deus ela é atual. Acompanhe aí Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, olha, irmãos, como a palavra do Senhor ela tem se cumprido de uma forma muito intensa e sequencial, irmãos? É impressionante porque eu já falei isso em outros vídeos e eu repito. É interessante quando a gente vê ao longo da história todos esses acontecimentos acontecendo de uma forma separada. Acontece um evento, depois de um tempo, depois de alguns anos, acontece outro evento. Mas nesses últimos anos, irmãos, até mesmo agora, 2022, 2023, nós estamos vendo esses eventos acontecendo de uma vez só, tudo junto. Guerras, rumores de guerras, A própria palavra do Senhor diz para a gente não se assustar porque é necessário que tudo isso aconteça. Nós estamos vendo, irmãos, todos esses conflitos que estão acontecendo na Europa, envolvendo vários países, até fora da Europa, todos esses conflitos, isso sim é, irmãos, cumprimento da palavra de Deus. Se nós formos observar ao longo da história, a Primeira e a Segunda Guerra, que foi também algo que marcou toda a humanidade, e faz parte da palavra de Deus, é um cumprimento dessa palavra, e ouvireis de guerras. Nós estamos vendo rumores de guerras, nós estamos vendo, irmãos,
nação contra nação. É o que nós estamos vendo, irmãos. Nações se declarando contra outras nações, reino contra reino. Percebam, irmãos, que o mundo inteiro está se dividindo entre um lado político da esquerda e o lado político da direita. O mundo todo está nessa polarização e são reinos divididos, né? Um reino contra o outro. E isso é um cumprimento muito forte da palavra de Deus. Uma outra coisa muito interessante que o Senhor Jesus nos alerta sobre o fim dos tempos, né? Será as fomes, né? Um índice altíssimo de fome no mundo. E eu estava, irmãos, fazendo uma pesquisa sobre essa questão da fome, né, irmãos? E olha só o que essa matéria diz. O estudo indica que o número de famintos, né, aumentou de 811 milhões para 828 milhões entre 2021 e 2022. E a tendência é crescer ainda mais em consequência de crises recentes e atuais, como o que nós vimos, né, do C-19 a partir do ano de 2020, e também o conflito na Ucrânia e as mudanças climáticas, além de problemas estruturais. Então, irmãos, isso é algo que sim está muito forte. A fome crescendo cada vez mais e mais no mundo devido a todas essas crises que estão acontecendo justamente no mundo. Né, irmãos? É um dado muito sério. Imagina, irmãos, quase 830 milhões de pessoas passando fome ao redor do mundo. E é claro, né, irmãos, que isso é um dado. Provavelmente isso é muito mais do que isso que está aparecendo. Então, irmãos, isso é muito sério. Uma pessoa passando fome já é uma coisa que assusta. Imagina todos esses milhões, né, esse número absurdo, que nós já temos certeza que pessoas estão passando essas fomes, né? E isso também é um cumprimento da palavra do Senhor. E chegando, né, a mais próximo ainda desse ano, né, que são as pestes e, irmãos, terremotos. Esse caso agora da Turquia, né, e da Síria é muito sério, né? Nós temos visto, né, alguns vídeos, algumas matérias que são bem fortes, né, irmãos? De crianças, de pessoas ali soterradas. Realmente, irmãos, é muito forte, é muito terrível. Até para quem é pai, quem é mãe, né, ver aquelas imagens daquelas crianças. Realmente, irmãos, é assustador. E nós temos, irmãos, que orar por essas pessoas, orar por esse povo, né, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, pedindo para que Deus conforte, né, e console o coração daquelas pessoas que sobreviveram, porque realmente, irmãos, são famílias inteiras, né, que perderam entes queridos. E realmente, irmãos, aquele local, né, da Turquia é um local de certa forma bíblico, né, irmãos? Porque nós que estamos aqui estudando já há algum tempo sobre as 7 igrejas da Ásia, né, a localização das 7 igrejas da Ásia, lá do livro de Apocalipse, era justamente na região da Turquia. E, né, então a Turquia, a Síria, são regiões bíblicas, né? Então não é uma coisa tão simples que está acontecendo. Ainda mais porque uma pessoa, irmãos, passar por uma tragédia daquela, uma família, já é assustador, já é terrível. Imagina esses dados, irmãos, onde já chegaram mais de 11 mil pessoas que partiram, e vai aumentar ainda mais, né, esses dados. Se eu não me engano, a OMS, né, ou a ONU, não lembro exatamente, eles estipularam que provavelmente vai chegar ao número de 20 mil pessoas que vão partir. Então realmente é uma tragédia, é uma coisa terrível. E serve, irmãos, para nós estarmos alerta, para nós vermos como a palavra de Deus ela está se cumprindo, né? E o texto, né, continua dizendo que haverá pestes e terremotos em vários lugares, ou seja, no mundo todo. Nós vimos agora uma matéria recente sobre o núcleo da Terra, né, que possivelmente ele vai parar e começar a girar de uma forma ao contrária. E isso, irmãos, pode causar muitos terremotos pelo mundo todo, até em países, em locais que não é costumeiro, né, ter terremoto, pode acontecer de ter. E é justamente mais um cumprimento dessa palavra. E é muito sério quando a gente vê tantos cristãos ou até pessoas zombando do cristianismo, dizendo que essas coisas não vão acontecer. Tá aí, né, irmãos, um exemplo terrível de que os fins dos tempos estão cada vez mais próximos, que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E o texto termina dizendo no versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, irmãos, vamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo,
Vamos procurar estar pregando o Evangelho, estarmos intercedendo, né, por cada um de nós. Peço que os irmãos intercedam por mim, pela minha casa, pela minha família. Vamos também estar orando, né, por essas pessoas, né, que em nome de Jesus que o Senhor conforte, console, né, cada pessoa ali que perdeu um parente, um conhecido naquela tragédia, e que eles possam, né, irmãos, aquelas pessoas que estão trabalhando ali, em nome de Jesus encontrar mais pessoas vivas, pessoas que venham sobreviver, e que esse índice, né, irmãos, venha parar, né? Por mais que nós sabemos da realidade de tudo que está acontecendo, mas que o Senhor tenha misericórdia de todas aquelas vidas que estão ali, né, irmãos? Esse é mais um vídeo aqui para trazer um alerta aqui para os irmãos mediante a tudo que está acontecendo. Mais uma vez eu peço perdão para os irmãos, né, devido a esse período que eu fiquei sem postar aqui conteúdo. Realmente foram alguns processos e eu realmente não consegui gravar, mas eu creio que em nome de Jesus daqui para frente as coisas vão voltar à frequência normal. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, deixar aqui o seu comentário, né, a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, que é muito importante. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.